Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, eu vou trazer para vocês as dúvidas mais frequentes referente ao benefício emergencial no caso de redução de jornada de trabalho e suspensão de contrato de trabalho. As dúvidas que eu trago não são só apenas do pessoal do DP, também tem algumas questões referentes também aos empregados. Então seria interessante ambos assistirem esse vídeo. Eu fiz um documento com muito mais perguntas do que essas que eu vou trazer no vídeo. Eu não posso trazer para um vídeo muito longo, senão fica cansativo e a pessoa às vezes acaba até desinteressando no meio do vídeo, não é verdade? Então eu tenho um documento, caso alguém se interesse, que tem mais de 40 perguntas e respostas, eu envio para vocês com outros assuntos sem ser esse que eu vou abordar no vídeo. Então, uma das perguntas, eu vou colocando perguntas e respostas o mais fácil de ser compreendido, tá bem? A primeira pergunta: qual o prazo para informar os acordos ao Ministério da Economia? O prazo é de 10 dias a partir da data do acordo. Se você fez acordo com seu funcionário, um exemplo, a partir do dia 1º de abril, então você tem até o dia 10 de abril para enviar esse arquivo para o Ministério da Economia, tá? Como os empregadores podem fazer a comunicação dos acordos ao Ministério da Economia? É através do empregador web, aquele mesmo site onde você envia a solicitação de seguro-desemprego, requerimento de seguro-desemprego, não solicitação, requerimento do seguro-desemprego. Lá do lado do requerimento de seguro-desemprego tem uma outra partezinha onde é parte de benefício emergencial. Tá bem? Lá você vai importar o arquivo. É possível fazer todas as comunicações do governo via importação de arquivo? Daí é o seguinte, no portal do empregador web, a opção de importar arquivo conforme layout disponível na página. Como que é esse layout? É praticamente uma tabela de Excel, mas você tem que ter a extensão do arquivo, não de Excel comum. O arquivo é formato ponto .csv. Então é esse formato que tem que ter. E daí você tem que validar esse arquivo antes de ser importado. Lá parece ser difícil, mas não é. A hora que você entra no site do empregador web, na parte de benefício emergencial, ali a hora que você vai importar o arquivo que você já fez, daí antes de importar ele já valida. Então ele já está validando ali mesmo, tá? Informei incorretamente o faturamento no empregador web, como retificar? Então, esse é um dos grandes problemas, não tem como retificar até o presente momento, tá bem? Uma vez se você informou que no ano de 2018 ele teve mais do que 4 milhões e 800 mil reais de faturamento, não, por enquanto não tem como retificar no empregador web. O que está sendo utilizado? Essa informação é solicitada e salva apenas uma vez, então não tem como. Daí, para solucionar estes casos, a DataPrev vai passar a fazer um cruzamento de batimento de dados, com que a empresa que informou através do ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, similar ao que se acontece com a remuneração dos últimos 3 meses de salários que a empresa envia com o cruzamento com o CNIS. Então, elas vão cruzar informações do faturamento que a empresa enviou através da escrituração contábil fiscal e também depois lá para frente vocês vão ver também que essa parte do CNIS é questão de salário dos funcionários, tá? E além disso, a DataPrev vai criar uma funcionalidade para realizar essa alteração. Porém, as previsões de liberação é apenas a partir de 17/5, que é hoje, é o dia que eu estou fazendo o vídeo. Eu até esperei a data de hoje para ver se já ia sair alguma coisa no empregador web. Já entrei e ainda eles não colocaram essa funcionalidade. Eu estou aguardando também impaciente para isso, que mais para frente eu vou explicar o porquê que eu estou precisando muito dessa funcionalidade, não do faturamento, mas de outra questão também. Quais empregados não têm direito ao benefício emergencial? Então, tem alguns tipos de empregados que não têm. Os empregados que ocupam cargo ou emprego público, então os funcionários públicos não têm direito. Empregados admitidos a partir de 1/4/2020, que foram admitidos então a partir da MP 936, não têm direito à redução de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Os estagiários também não.
Empregados aposentados que já recebem o benefício do INSS também não tem direito, não pode, aliás, não pode. Empregados afastados recebendo também benefício do INSS. Aqueles que estiverem afastados também não tem como suspender ou reduzir jornada de trabalho, na verdade é meio óbvio. Os empregados citados que não recebem o benefício emergencial, eles podem ter acordo de redução ou suspensão junto ao empregador? Então, não podem, né? Como eu avisei, não, como eu citei, não pode. A partir da portaria 10.486, no artigo 4º, parágrafo 2º, não pode mediante acordos individuais. Por quê? É vedada a celebração de acordo individual, que diz isso no parágrafo 2º, tá? É vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou para suspensão temporária no contrato de trabalho com o empregado que se encaixe em alguma das vedações à percepção do benefício emergencial previsto nesse artigo, que são aqueles que eu citei para você, tá bem? Mais perguntas, vamos ver mais aqui. Caso eu tenha enviado estagiários, aposentados e intermitentes ao empregador web, o que é preciso fazer agora? Então, é aconselhado que você exclua esses requerimentos, que ainda não tem essa ferramenta. É isso que eu estou esperando ansiosamente. Ainda não tem. Eu vou chegar nessa pergunta também, tá? Então, você não pode fazer essa solicitação. E caso já tenha configurado, já tenha liberado esse benefício emergencial para a pessoa, caso tenha acontecido isso, vai ter que fazer um recolhimento com uma GRU, que é Guia de Recolhimento da União, com esse valor que foi liberado, porque senão pode caracterizar fraude, tá? Então não pode utilizar esse dinheiro caso já tenha sido liberado, tá bem? E os empregados intermitentes têm direito ao benefício emergencial? Como deve ser feito o requerimento? Então, empregado intermitente, ele não precisa fazer, não vai fazer redução de jornada de trabalho, nem suspensão de jornada de contrato de trabalho, mas aqueles que forem empregados até dia 1º de 4 de 2020, eles vão receber o benefício emergencial, aqueles de R$ 600. Então, ele tem direito a 3 parcelas de R$ 600, tá bem? Mesmo que ele tenha mais de um contrato intermitente, ele vai ter direito a R$ 600. Então, a parcela de R$ 600. Caso ele tenha algum contrato que não seja intermitente, que seja um contrato normal, aqueles de 44 horas semanais, daí ele também pode perceber a redução de jornada de trabalho e receber esse outro benefício, porque um benefício é diferente do outro, né? Pelo menos é o que está dizendo na pesquisa que eu fiz, tá bem? Então, daí ele pode ser suspenso através do empregador web, com o arquivo do empregador web. Se enviar o arquivo do mesmo empregador com o mesmo empregado 2 vezes, o que ocorre? Então, um arquivo vai sobrepor o outro caso eles tenham as mesmas datas. Então, se você mandou uma redução de jornada de trabalho de 30 dias e depois você mandou de novo querendo fazer por mais 30 dias e cruzou alguma data, o segundo vai sobrepor o primeiro, então ele vai apagar. Não pode ter cruzamento de data, não pode ter sobreposição, a mesma data nos 2 contratos. Agora, se você, por exemplo, se você mandou um arquivo de 1 a 30 de abril e depois outro arquivo até de 1º de maio a 31 de maio, daí vai valer os 2, tá bem? Porque daí não teve sobreposição. Então, é isso que acontece, se você mandar 2 arquivos, um substitui o outro caso as informações coincidam. Caso haja diferença de dias na retificação e o pagamento já tenha sido enviado, como ficam os valores pagos a maior? É o mesmo caso que você fez a comunicação de aposentados, afastados, estagiários. Você vai ter que fazer a proporcionalidade e devolver o valor que não é devido ao colaborador através de uma GRU, que é Guia de Recolhimento da União, tá bem? É a mesma também, porque senão pode dar problemas futuros. O que eu vejo, que eu não tenho ainda nenhum caso que tenha acontecido, porque não teve tempo, né? Mas eu acredito que isso pode ser que influencia num afastamento do INSS futuramente, ou no caso de um seguro-desemprego, se eles conseguiram fazer essa combinação de informações, esse cruzamento de informações e viu que
o funcionário não tinha direito, mesmo assim ele utilizou o dinheiro e não devolveu, pode ser que ele sofra alguma consequência no futuro, tá? Então, acho que é importante fazer tudo certinho, né? Eu acho que não custa nada, na verdade, porque se o seu dinheiro não é seu, vão devolver, porque lá na frente você pode precisar dele. Se não for informada a conta bancária como o empregado receberá o benefício emergencial e se a conta indicada for incorreta ou apresentar algum problema no depósito. Então, até informando contas corretas está acontecendo. Eu sei porque eu tenho amigos que trabalham tanto na Caixa Econômica Federal quanto no Banco do Brasil. Mesmo informando que você tem conta no Itaú, que você tem conta no Santander, muitos benefícios estão caindo em contas digitais na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, tá? Então, se você já viu que está liberado seu dinheiro através do aplicativo da carteira de trabalho digital e não está na sua conta na data mencionada, procure no site, não precisa ir na agência não, tá? No site da Caixa Econômica Federal e no site do Banco do Brasil tem se você colocar para procura pagamento emergencial, lá você vai conseguir verificar se seu dinheiro está em uma dos dois bancos. Então, vai ser aberta uma conta digital. Eu não sei se você algum dia já recebeu seguro-desemprego, mas seguro-desemprego é assim, eles abrem uma conta temporária. Você vai lá, recebe, saca o dinheiro total ou transfere para uma conta sua pessoal e a conta se encerra. Então, é assim que vai ser, tá bom? Quando será efetuado o pagamento ao empregado? 30 dias após que você firmou o contrato com a empresa ou a empresa com o colaborador, tá? Então, se foi formado no dia 5 de abril, se começou no dia 5 de abril, então dia 5 de maio é bem provável que esse dinheiro já esteja disponível na sua conta ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Como o empregado poderá acompanhar os detalhes do pagamento? Aquilo que eu já coloquei em alguns outros vídeos meus também, tanto no meu canal do YouTube, que é o EAgoraDP, que provavelmente você está assistindo aqui, né? No meu Instagram também, que é o @eagora_dp. Tem o Facebook também, eu já coloquei sobre isso. Você vai baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Lá tem a aba Benefícios e você vai conseguir verificar na aba Benefícios. Tem o benefício emergencial, tem o seguro-desemprego. Daí no benefício emergencial você vai colocar em consultar. Né? Você vai ver quando vai ser liberado, onde vai ser liberado, tá ok? E também tem a opção do portal de serviços do governo, que é o site serviços.mte.gov.br. Lá também na aba Meus Benefícios você também vai se cadastrar caso você já não tenha acesso e você vai clicar no íconezinho Benefício Emergencial. Ali você vai conseguir seguir também, saber onde que tá, quando vai estar disponível, onde, e você consegue verificar, tá? O benefício emergencial foi calculado pelo salário mínimo e não com base no salário do empregado. E agora? Então, é a mesma coisa que o cruzamento de informações que eu falei para vocês do faturamento das empresas. Eles vão utilizar a base do CNIS, que é informado através do E-Social ou através do GFIP. Então, caso você tenha enviado já o E-Social ou o GFIP corretamente com os valores dos salários e mesmo assim o valor da pessoa veio baseado no valor do salário mínimo, você tem como entrar em contato no número 158 e você pode pedir para verificar o que está acontecendo. A próxima pergunta é a seguinte, que eu separei. Não existe a possibilidade de informar período inferior a 15 dias? Então, eu também precisava dessa opção. Mas não é uma questão legal, tá? Que você pode fazer uma redução de jornada de trabalho ou suspensão inferior a 15 dias. Só que o problema é técnico. Lá no site do empregador web não está aceitando arquivos que você envie com quantidade de dias menores que 15 dias. Esse é um grande problema também. Eu estou precisando fazer algumas modificações e o empregador web ainda não está aceitando. Então é parte técnica, não legal, tá, pessoal? Eu acredito que essa semana, hoje a gente está em 17 de maio de 2020. Eu acredito que ao longo dessa semana essas modificações entrem na ativa no site empregador web. Não será possível excluir um requerimento ou um arquivo já processado? Então,
Eu preciso muito disso, pessoal da data prévia. Eu preciso muito. Eu tenho certeza que muitas amigas minhas do DP também estão precisando disso. Por quê? Vou contar um caso. Teve um cliente meu que ele solicitou a suspensão de contrato de trabalho de uma empregada e ela não, porque é acordo individual, então ambas as partes têm que estar de acordo, né? Já fala acordo. E a empregada não aceitou. Ela não quer ser suspensa, ela não aceitou, ela não assinou a suspensão de contrato de trabalho. E o que que aconteceu? Eu já havia enviado para o cliente a documento, porque ele falou que era certeza, e eu naquele vontade de deixar tudo em ordem, de não deixar para depois, eu fui lá e enviei o arquivo para o empregador web que essa empregada está suspensa. E ela não tá, ela tá trabalhando, ela não assinou. Então eu tô assim angustiada para sair logo essa ferramenta para suspender. E daí o que acontece? Eu não posso mandar também. O que que eu pensei? Então eu vou sobrepor um arquivo, né? Vou mandar um arquivo com um dia de suspensão. Que daí, se for gerar o pagamento de um dia, simples, a gente faz a GRU e devolve o dinheiro. Mas não aceita menos que 15 dias também. Então, eu enviei a GFIP corretamente, como se ela estivesse trabalhando. Eu espero que daí na hora de confrontar as informações, veja que ela está trabalhando, que ela não está em suspensão de contrato de trabalho. É a minha esperança por enquanto, e a minha segunda esperança é sair essa bendita dessa ferramenta que a gente possa excluir, né? Que eu acredito que tem muita gente esperando por isso. Como fazer a prorrogação do acordo? É aquilo que eu já mencionei anteriormente. Você manda um segundo arquivo com nova data, com novo período, início e término, desde que não sobreponha nenhuma data do anterior. Então, terminou, por exemplo, dia 1 ao dia 30 do 4, inicia o outro no dia 1º de maio. Então, não pode sobrepor nenhuma data, porque senão vai anular o antigo e só ser considerado o atual, tá bem? Como finalizar um acordo antes do prazo? Mesma coisa. Espero que a finalização do seu acordo seja maior do que 15 dias por enquanto, né? Você manda um segundo arquivo sobrepondo o primeiro, por exemplo. Você mandou então um arquivo que ia ficar 30 dias, mas ficou só 20. E você já mandou um de 30. Então você vai mandar um segundo, que em vez de ser do dia 1 de abril a 30 de abril, vai ser do dia 1 ao dia 20. E daí ele vai considerar o segundo arquivo, tá? E se já foi depositado esse dinheiro, vale lembrar para a gente fazer tudo direitinho, fazer a proporcionalidade e devolver através da GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, tá bem? Então sempre fica bem claro isso e eu acho que você tem que explicar isso direitinho, bonitinho, para o seu empregador entender, porque vai cair na conta dele, ele que vai ter que trazer o dinheiro para você poder pagar a GRU, tá bem? Caso haja afastamento no meio do período de redução, o que fazer? A mesma coisa. Você vai ter que daí encerrar esse no dia que a pessoa. Que eu falo afastamento, por exemplo, que os primeiros 15 dias é pago pela empresa, né? Então daí você vai deixar correndo esses primeiros 15 dias, caso a pessoa sofreu um acidente, alguma doença, e ainda vai ter que se afastar pelo INSS porque ultrapassou os 15 dias. Os primeiros 15 dias você deixa, daí você manda um arquivo encerrando aquela redução de jornada de trabalho ou suspensão no final do 15º dia que a pessoa trouxe o atestado para você, a partir do 16º, daí ela já não está mais em redução de jornada de trabalho e nem em suspensão, porque daí ela vai entrar pelo INSS, porque senão ela não vai conseguir receber os dois benefícios, tá? Não tem como, ela não recebe os dois benefícios. Daí, caso haja férias também durante o período de redução e suspensão, é a mesma coisa, assim, a gente se programa, né? Inclusive, eu tenho algumas aulas que eu vendo e numa dessas aulas eu explico como funciona férias, como você deve programar as férias e, assim, a gente tenta programar para não acontecer esse tipo de coisa. Por exemplo, precisou dar férias para o funcionário. Tem que dar, porque senão vai virar, vai ser o dobro. Daí você tem que pagar a multa, que é mais umas férias para a pessoa, caso vença o segundo período aquisitivo. Então, para isso não acontecer e a pessoa está em redução de jornada de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, a mesma coisa do afastamento. Você vai mandar um segundo arquivo encerrando na data que a pessoa, um dia antes da data da pessoa iniciar as férias, você encerra aquela redução ou aquela suspensão e dali para frente ela vai receber as férias com o valor do salário integral, tá ok?
Ela não vai receber o valor das férias e 1/3 das férias com a proporcionalidade que você estava, caso era redução de jornada de trabalho. É o valor integral, ele vai ter direito ao valor integral, tá bem? Daí, como será o cálculo do benefício emergencial pago pelo governo? Aqui é muita confusão, muita confusão. Aquilo que você, por exemplo, isso em caso de redução de jornada de trabalho. Você vai pagar a sua porcentagem, a que ela está trabalhando para você, com base no salário dele. O que ele vai receber do governo é com base no seguro-desemprego que ele teria direito. E eu também já disponibilizei essa tabelinha, mas caso necessitem é só me solicitar que eu mando de novo. É uma tabelinha que você vai ter que fazer alguns cálculos para saber em qual valor que ele se encaixa que ele vai receber. E é proporcional, lógico, à porcentagem que ele está reduzindo. No caso da suspensão de contrato de trabalho, também a mesma coisa, com base no seguro-desemprego que ele teria direito. Então, uma pessoa, por exemplo, que ganha, porque o teto do seguro-desemprego está por volta de R$ 1.800. Se uma pessoa que recebe R$ 3.000, ela não vai receber mais do que R$ 1.800. Então, ela vai cair o valor da renda dela mensal, no caso de uma suspensão, tá? Então é isso, é com base no seguro, a porcentagem do benefício é com base no seguro-desemprego que a pessoa teria direito. E qual é a base? Você vai somar os últimos 3 meses, tirar a média e daí você vai usar a formulazinha da tabela do seguro-desemprego. Pessoal, tem muitas outras perguntas, mas o vídeo já está com 21 minutos. Precisando, eu estou à disposição. É só me pedir que eu tenho esse questionário na íntegra e eu mando para vocês. Por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, @DP. No meu Instagram @iagora_DP. Eu tenho Facebook também, eu tenho WhatsApp. Caso precisem de alguma informação, o meu WhatsApp para contato é o 19 99670 6825. Pode pedir por lá também que eu atendo. Um beijão para todo mundo. Eu tendo mais informações, espero que saia logo a ferramenta da exclusão do empregador web e eu coloco um post caso saia. Um beijão para todo mundo. Tchau!